Shalom mais uma vez a você que acompanha o Ministério Ensinando de Sião. Eu sou o professor Mateus Andoni, estou aqui diretamente da congregação Har Zion, em Belo Horizonte, para conduzir mais um estudo especial da porção da semana, da Parashá da semana. E a porção que nós estudamos no dia de hoje, no Shabat de hoje, ela é chamada de Shmini. Dê uma olhada aqui na tela então, Shmini, ela corresponde a Levítico capítulo 9, a partir do verso 1 até o capítulo 11, verso 47. Tem muita coisa especial e interessante aqui nesses capítulos. E o título da ministração da Parashá Shmini é o pecado de Nadav e Avihu. Então acompanhe aqui na tela conosco o início deste estudo. A porção dessa semana chama-se Shmini, oitavo, e corresponde ao texto de Levítico 9 ao final do capítulo 11. Após 7 dias de consagração e preparação, Moisés conclama seu irmão Arão e seus filhos para iniciarem os cultos e a adoração no Mishkan, no tabernáculo. Porém, um trágico evento ocorreu durante essa inauguração. Sem receberem uma ordem específica da parte do Eterno, os 2 filhos de Arão, Nadav e Avihu, tomaram seus incensários e levaram fogo estranho, Exhará, diante do Eterno. A punição foi severa e instantânea, sendo ambos consumidos por fogo da parte do Eterno. Aqui está o texto de Levítico 10, versos 1 e 2. Nadav e Avihu, filhos de Aaron, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Eterno, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Eterno e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Pessoal, essa passagem é uma passagem muito rica, porque os rabinos, ao longo dos séculos, eles desenvolveram várias teorias para se explicar o porquê da punição dos filhos de Arão dessa forma. Quer dizer, qual foi o pecado, realmente o pecado deles? Qual foi essa falta que mereceu da parte do Eterno, que ocasionou da parte do Eterno uma punição tão severa assim, instantânea, um juízo tão ímpeto ali, sem direito à argumentação, sem direito a nada, houve só o juízo. Então, qual foi esse pecado? Muitas explicações, muitas vertentes existem nos meios judaicos que vão tentar dar aí justificativas para essa atitude da parte do Eterno. E eu até já ministrei sobre algumas delas. Se você pesquisar Parashá Shmini aí dos anos anteriores, você vai ver que eu já abordei algumas dessas interpretações rabínicas. Mas há uma que realmente salta aos olhos e que ela é a mais comumente aceita e que eu vou usá-la para poder conduzir este estudo com você. Tá? É uma versão mais aceita e ela está mais clara na Torá. Ela não exige tanta interpretação, tanta midrash, ela está mais explícita no texto. Então, acompanhe aqui comigo, veja. Muitos consideram a punição do Eterno desproporcional ao erro dos filhos de Arão. Como explicar a gravidade do ocorrido e o verdadeiro erro que cometeram? Visto que no mesmo dia Elazar e Itamar cometem um outro erro perante o Eterno e são apenas advertidos por Moisés, então eu listei para você aqui algo muito interessante, que um dos argumentos que algumas pessoas usam para falar que Deus foi um pouco impaciente ali em estabelecer esse juízo, foi que houve um outro erro. No mesmo texto, no mesmo dia, outros 2 filhos de Arão cometem também um erro, mas são apenas advertidos por parte do Eterno. Então, vamos ver aqui, olha. Levítico 10, verso 16. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, ficaram. Disse: por que não comeste a oferta pelo pecado no lugar santo?
Pois coisa santíssima é, e o Eterno a deu a vós outros para levares a iniquidade da congregação, para fazeres expiação por eles diante do Eterno. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devíeis tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Então, eles erraram duas vezes, eles não trouxeram o sangue para dentro do santuário e não comeram da oferta dentro do santuário, como foi a instrução de Moshe. Porém, não houve fogo dos céus para puni-los. Não houve morte instantânea de Itamar e Eleazar. Moisés se ira contra os dois por eles ficaram ali, foram desatentos à instrução do Eterno e foram apenas advertidos. Então, muitos perguntam, puxa vida, se Eleazar e Itamar cometeram também o erro de não seguir à risca a ordem do Eterno, por que eles não foram punidos como Nadav e Avihu? A resposta, vamos ler aqui, a resposta pode estar no texto logo após a morte de Nadav e Avihu. O Eterno diz a Arão, Levítico 10, verso 9, vinho ou bebida forte, não bebereis quando entrardes na tenda da congregação. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para que vocês aprendam a fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Eterno lhes tem dado e falado por intermédio de Moisés. Essa é a explicação mais lógica e mais clara, porque ela é textual, ela está claramente designada aqui no texto. Logo após a morte dos dois, vem essa admoestação da parte do Eterno, para que não se conduza o serviço santo sob influência de álcool. Isso nos induz a pensar que provavelmente naquela festa de inauguração do Mishkan, Nadav e Avihu tomaram um pouco mais do que deveriam, se alegraram um pouco mais do que talvez deveriam, e naquele zelo de se alegrar, naquele zelo, envoltos ali no calor do momento, que era um momento de alegria, de dedicação, de gratidão, de festa, e finalmente estavam vendo ali o tabernáculo em atividade, e a glória do Eterno já tinha baixado sobre a tenda da congregação, era um momento de festa. Eu acho que eles entraram no clima um pouco demais. E tendo bebido um pouco mais, decidiram trazer novamente a glória do Eterno. Decidiram simular novamente a glória que tinham visto. Se você se lembra, no início do capítulo 9, Moisés e Arão entram no final do capítulo 9, Moisés e Arão, quando saem da tenda da congregação, a Shekhinah, a presença do Eterno, ela cai sobre a tenda da congregação, e todo o povo vislumbra. Veio fogo da parte do Eterno, consumiu, quando Moisés desce do monte Sinai, aliás, quando ele sobe do Monte Sinai, antes dele subir para o Monte Sinai, nós lemos em Êxodo que Nadav e Avihu também lá estavam com Moisés, com Arão, com os outros filhos de Arão e com 70 dos anciãos de Israel, e antes deles subirem, eles têm ali uma consagração, eles fazem uma oferta pacífica ao Eterno, e vem fogo do Eterno e consome aquela oferta. A mesma coisa acontece também nessa inauguração, a glória do Eterno vem sobre o acampamento, sobre o Mishkan, sobre o tabernáculo, e eles quiseram continuar aquele momento. Eles gostaram tanto de terem visto a manifestação do Eterno, que eles quiseram prolongar aquele período de Shekhinah. E aí o que eles decidiram fazer? Cada um tomou o seu incensário, colocou incenso, colocaram fogo e entraram na tenda da reunião. Entraram no Mishkan, aliás. Entraram no santuário. Nenhuma ordem foi dada para que eles fizessem aquilo.
não fazia parte de nenhuma ordem de culto para que eles entrassem ali naquele local, carregando incenso naquela hora. Houve então fogo da parte do Eterno e os consumiu. Tiveram que ser tirados de lá, pelas roupas. Interessante porque eles foram fumegados, mas as roupas não, né? Eles foram carregados pelas roupas para fora. Morreram na presença do Eterno, julgados instantaneamente pelo Eterno. Qual foi o erro de Nadav e Avihu? Apenas não terem seguido a risco o mandamento de Deus? Porque estavam bêbados? Qual foi o pecado que gerou esse juízo sumário sobre a vida dos dois? Dê uma olhada aqui. A morte dos filhos de Arão ocorreu porque eles provavelmente estavam intoxicados, sem a capacidade de discernimento. Eles não conseguiam, intoxicados pelo álcool, não conseguiam discernir o que era lícito e o que não era, o que era santo e o que não era. Sem discernimento, não poderiam adorar ao Eterno, nem ensinar a Torá ao povo, que era a missão do sacerdote. Em um estado onde não podiam discernir o que era e o que não era aceitável a Deus, eles jamais poderiam exercer o sacerdócio, porque trariam confusão e contaminação ao Eterno. Assim, o problema não era a intoxicação em si, mas o efeito causado pela intoxicação, que foi a incapacidade de discernir o que é certo e o que é errado aos olhos do Eterno. Pessoal, um dos piores erros, uma das piores faltas que uma pessoa pode cometer é a falta de discernimento, é a falta de clareza, é a falta de referência, é a falta de capacidade de julgar, discernir, entender. O excesso de alegria, o excesso de álcool naquela festa de inauguração do tabernáculo, fez com que Nadav e Avihu perdessem a capacidade de discernir, que é um dos problemas do excesso de consumo de álcool, né? A intoxicação, seja ela por via de álcool ou qualquer substância, um dos primeiros efeitos é diminuir no sujeito a capacidade de discernimento. Ele não consegue discernir o que é grave, o que não é grave, o que é lícito, o que não é lícito, aquilo que vai gerar perigo, aquilo que não vai gerar perigo. Ele não consegue mais avaliar o risco. Ele perde a referência da realidade em relação ao risco. Isso aconteceu com os filhos de Arão. Nadav e Avihu, por serem sacerdotes, era exigido uma santidade, uma conduta muito maior da parte deles. Ok? Então acompanhe aqui comigo, veja. A Torá, pessoal, com os seus mitzvot, com as suas ordenanças, a Torá, ela é a referência divina para o viver do homem. Ela é o parâmetro do Eterno, o seu caminho a ser seguido pelo homem. Quando esta Torá é escrita sobrenaturalmente no coração e na mente do homem, através de Yeshua, aí eu fiz referências aqui a Jeremias 31, que fala da nova aliança, e Yeshua explicando para Nicodemos sobre o novo nascimento. Quando essa Torá é escrita por Yeshua no coração e na mente do homem, ela se torna parte da sua natureza, materializando a verdadeira santidade que aproxima o homem a Deus. Aí não é uma religião, aí é um relacionamento. A lei só é peso para o pecador. Para o justo, a lei é deleite e a lei é alimento. Então o que eu quero dizer para você? Qual foi o pecado de Nadav e Avihu, dos filhos de Arão? Por que eles morreram fumegados lá dentro do santuário? Porque eles não atentaram à Torá. Não havia mandamento para ser levado incenso naquele momento.
Eles quiseram adorar ao Eterno num estado mental onde não conseguiam mais entender os mandamentos de Deus. Eles não conseguiam discernir mais o mandamento de Deus. Perdeu-se a referência da Torá. Os mandamentos ficaram confusos na cabeça deles e eles fizeram algo que não tinha sido ordenado, fora do script. Não se pode servir a Deus do jeito que você quer. E o Mishkan, o tabernáculo e o templo nos ensinam isso. Há regras e prescrições que a Torá nos ensina, que vão ajudar o homem a andar no caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito, mas há desvios ao longo desse caminho. A Torá nada mais é do que cercas que vão ajudar você a andar no caminho sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Por isso que os rabinos falam que mandamentos são como cercas, né? Davi fala que o mandamento é como luz, que ilumina o caminho, ele vê para onde ele está andando. Essa é a Torá. Os mandamentos foram dados para dar vida ao homem. Mandamento não foi dado para dar expiação nem remissão. Isso é a graça do Eterno. Mandamentos foram dados, a Torá foi dada para te ajudar a viver da forma correta. Viver de uma forma que agrada a Deus. Viver de acordo com os parâmetros de Deus. Tudo na vida é parâmetro. Só é livre a pessoa que sabe o que não deve fazer e não faz. Esse é o sujeito livre. Liberto verdadeiramente é a pessoa que sabe o que não deve fazer e não é escravizado pela vontade de fazer o que ela sabe que ela não pode fazer. Mas tem que ter a referência, tem que ter a mente do Eterno, tem que saber o que agrada e o que não agrada a Deus. Intuitivamente, quando você é cheio, quando você tem uma experiência com o Eterno, essa lei de Deus, de alguma forma, ela começa a ser impressa no seu coração, começa a ser talhada no seu coração. O apóstolo Paulo fala isso. De pessoas que nunca leram a lei de Deus, começam a agir conforme a lei intuitivamente, pelo Espírito. Por quê? Foram cheias do Espírito. Aquela Torá começa a ser escrita, mesmo a pessoa nunca tendo estudado. Mas o complemento dessa referência cabe a você buscar ao Eterno. Cabe a você buscar. O maior mandamento de Deus é amar ao Eterno com o nosso coração, com a nossa mente. Amar a Deus com o intelecto é estudar, é buscar a lei de Deus, é buscar entender a lei de Deus, é dedicar tempo no ensino e no aprendizado das Escrituras. O Eterno te dá um start. Começando a escrever a lei no seu coração, cabe a você o quê? Ajudar o Espírito de Deus e completar a obra. Busque aprimoramento, busque conhecer aquilo que agrada e que não agrada a Deus. Se você foi convidado, se você foi colocado sobrenaturalmente no reino de Deus, contra a natureza, busque agora viver uma vida tal qual os filhos de Deus, os membros do reino, vivem. Como é que o cidadão do reino vive? O reino tem lei ou um reino, existe algum reino sem lei? Não existe. Todo reino tem lei. O reino de Deus não é diferente. É a lei de Deus que rege o reino de Deus. Então, uma vez que você foi colocado sobrenaturalmente pela graça de Deus em Yeshua, dentro do reino de Deus, sem merecer, busque a partir de agora viver uma vida de acordo com os filhos desse reino. Olha só, eu listei alguns versículos aqui para você, onde você vai ver a importância da lei do Eterno. E eu vou chegar daqui a pouquinho no ponto principal dessa palavra. Muitas pessoas que clamam ser filhos e filhas de Deus têm sofrido amargamente durante a vida, porque não buscam conhecer os parâmetros de Deus para que Ele possa ser adorado. Não se achega a Deus de qualquer jeito, não se serve a Deus de qualquer jeito, não se adora a Deus de qualquer jeito, não se vive no reino de Deus de qualquer jeito.
E muitas vezes você crê em Deus, você teve uma experiência verdadeira com Deus, você tem buscado a Deus, mas está se achegando a Ele da forma incorreta. Você quer buscar a Deus, mas sem parâmetro. Você quer adorar a Deus, mas sem referência. A lei do eterno é essa referência. A Torá é a nossa referência. E não é o Mateus que descobriu isso, ou que está pregoando isso. Para o desespero de muitos que me assistem agora. Foi o próprio Deus, foram os próprios seus servos profetas, foi o próprio Yeshua, foram os próprios apóstolos que apregoaram a importância da lei de Deus na vida do discípulo. A graça do eterno te tira da maldição, a graça do eterno te planta no reino de Deus. A lei de Deus te ajuda a viver no reino, que ainda está, você está no mundo, você não está na Nova Jerusalém. Você vive no planeta Terra. Você vive num mundo jaz no maligno. Como é que você pode viver num mundo jaz no maligno agradando a Deus? Conhecendo a lei de Deus, conhecendo os parâmetros de Deus. Olha só, eu vou listar para você primeiramente um salmo que você talvez já conheça. Vou ler aqui para você. E eu coloquei só o início dele no original. A turma que fez o curso de hebraico aí vai poder acompanhar comigo. Olha só. Ele começa dizendo o seguinte, Salmo 19:7. Torat Adonai temima, meshivat nefesh. A Torá de Adonai é perfeita, o temimá é completa. Então, ou seja, a Torá do Eterno é completa, meshivat vem de shivá, lashu, voltar, restaurar. Então, a Torá de Adonai, a lei de Adonai é completa e traz de volta nefesh, a vida. Olha uma tradução mais fiel ao original. A Torá de Adonai é completa, a lei de Adonai é completa e traz de volta a vida. Meshivat nefesh. Traz de volta a vida. Nefesh pode ser vida ou alma, né? Vida ou alma. O testemunho de Adonai é fiel e dá sabedoria aos simples. As instruções de Adonai são retas e alegram o coração. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Esse salmo me abençoa tanto. Eu costumo passar, baseado nesse princípio, né, quando as pessoas às vezes nos procuram com problemas de ordem emocional, com problemas mentais, assim, mental, emocional, uma depressão, uma certa melancolia, né? Uma certa dificuldade de controle mental, né? Pessoas que se perdem muito, que têm uma certa dificuldade de entender uma realidade, um senso de realidade, pessoas que, na linguagem popular, né, viajam muito, têm dificuldade de raciocinar de forma clara e sóbria, né? Pessoas que têm muita dificuldade, por exemplo, muitas pessoas que têm experiência com o sobrenatural têm dificuldade de controlar essa experiência. Por isso que as Escrituras nos dizem, o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Ou seja, é necessário você ter uma mente forte para lidar com o sobrenatural de Deus. Porque senão você começa a ficar meio maluco. Senão você começa a ficar meio desassociado da realidade. Eu conheço muitas pessoas assim. A pessoa tem uma revelação com o Eterno, às vezes tem uma visão, né? Passa por um momento de experiência sobrenatural, e aquela experiência sobrenatural desestabiliza mentalmente o sujeito. O sujeito, a partir de então, passa a ficar desestabilizado, passa a ficar desequilibrado. Você não conhece gente assim? Eu conheço. Eles me mandam e-mails todas as semanas. E WhatsApp. O que eu recomendo para pessoas assim? Quando eu vejo que a pessoa está um pouco perturbada, eu recomendo estudar a Torá. E não há livro melhor da Torá para você estudar do que Deuteronômio, que é o resumo de toda a Torá, Devarim. Deuteronômio era o livro de cabeceira dos reis de Israel. Tinha que ler.
Tinha que estudar. Era o livro que ficava lá do lado da cama do rei. Todo dia estuda um pouquinho da lei de Deus. É o resumo da Torá, né? Deuteronômio. Então, o sujeito chega um pouco perturbado, um pouco desajustado, eu começo a recomendar para ele Deuteronômio. Porque ele tem o Espírito de Deus, ele perdeu foi o quê? Equilíbrio. A mente tá solta demais. O mundo da lua, né, que eles falam aí. Em hebraico fala, o sujeito que é meio assim desajustado, a gente chama assim, é o Kitsat Bashamayim. Ele está um pouquinho no ar, ele vive um pouquinho no céu, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Por que eu recomendo o estudo do Deuteronômio? Por causa dessa revelação de Davi. Leia aqui comigo. A Torá do Eterno é completa e traz de volta a vida ou a alma. Traz de volta, traz a sanidade de volta. Deixa as coisas juntas. Em inglês fala keep it together. Deixa junto ali, deixa conciso. Deixa clareza de pensamento conciso. A lei do Eterno é perfeita, é completa e traz de volta a vida. Traz de volta a alma. Traz de volta a sanidade. É claro, meu irmão, que às vezes o problema de quem você conhece é um problema de ordem fisiológica. Às vezes está faltando alguma proteína, está faltando, há um desequilíbrio químico que leva a pessoa realmente a ser um pouco desajustada. Não estou falando que você tem que dar só a Torá e cortar a medicação. Não estou falando nada disso não. Agora, há muitos casos onde não há um desequilíbrio químico, há um desequilíbrio emocional. Por não saber lidar com a presença de Deus. Por isso que na Torá, o indivíduo que mais via a presença de Deus, que era o sacerdote, o sumo sacerdote, é ou não é? O camarada que mais via o sobrenatural de Deus era o sacerdote. E depois os profetas. E o que essas pessoas tinham mais como incumbência? Ensinar a Torá. Ensinar a Torá. Você lê lá nos escritos sagrados sobre a escola dos profetas. O que você acha que ensinava lá na escola dos profetas? Orar em língua? O que você acha que ensinava lá na escola dos profetas? Torá, a lei de Deus. O profeta, o sacerdote, o rei eram obrigados a estudar a lei de Deus. Sabe para quê? Para trazer equilíbrio no viver, equilíbrio nas decisões, para trazer clareza no pensar. A confusão mental de muitos dos que se dizem profetas dos dias modernos, a confusão mental que eu vejo em muitos dos que se dizem apóstolos dos dias modernos, é derivado da falta de lei, da falta de Torá, da falta de parâmetros que o Eterno colocou na sua lei. E Davi escreve, vamos ver aqui, Davi escreve que a lei de Deus, obedecer à lei de Deus é alegria para o coração. Olha aí, ó. Olha aqui, gente. As instruções, os mitzvot, os mandamentos de Adonai alegram o coração. O justo tem alegria em guardar a Torá. O ímpio tem aversão à lei. O justo tem amor e prazer na lei. Olha a diferença. O mandamento de Adonai é puro e ilumina os olhos. Olha isso, pessoal. O temor de Adonai é puro e permanece para sempre. Os juízos do Eterno são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Quando um justo escreve sobre a lei de Deus, é outra coisa. É outra coisa. A alegria que o estudar e o guardar a lei de forma correta traz para o justo. Alegra o coração, bota os pensamentos em ordem, ilumina o olhar, dá discernimento. Discernimento é um dom, mas ele também é adquirido pelo estudo da lei de Deus. Porque tem gente que tem conhecimento e não tem discernimento. E tem gente que não tem conhecimento e tem discernimento. É dom e estudo. Vamos continuar aqui. Não é só Davi que escreveu bem da lei de Deus, não. Olha só.
Paulo escrevendo aos romanos, escrevendo para gentios, hein? Nem eram judeus. Paulo escreve para eles. Portanto, pessoal, a Torá, a lei é santa, o mandamento santo, reto, justo e bom. Porque bem sabemos que a lei, ela é espiritual. Olha só. Paulo chama a lei de Deus de espiritual, ruhani em hebraico. O que é uma coisa que é espiritual? Uma coisa que vem de Deus, cuja essência é Deus. Não tem como você conhecer a Deus sem o quê? Conhecer a lei de Deus. Você pode ser apresentado a Deus, mas para você conhecê-lo e saber como adorá-lo e agradá-lo da forma correta, você tem que estudar a lei de Deus. Você tem que ter essa lei dentro de você. Paulo continua agora escrevendo para Timóteo, porque toda a Torá, toda a Escritura, toda a Tanar é inspirada pelo Eterno e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na retidão. Olha aqui, pessoal. Educar na retidão. Como é que você vai viver de uma forma reta e correta? Com a Torá. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Olha aqui, ó. A lei para o homem de Deus, para aprimorar o homem de Deus, para a obra de Deus. Está aqui, pessoal. Infelizmente existe hoje ainda, nos meios cristãos principalmente, o que eu chamo de torafobia. Israelfobia e torafobia. O sujeito às vezes entra lá no YouTube, alguém indica o vídeo nosso, o sujeito começa a ver, aí me vê lá com alguma indumentária judaica, né? Tipo um talit como esse. Aí ele bate o olho, vê que é judeu, vê que é um trabalho judaico, vê que tem uma indumentária judaica, eu não quero saber nada, isso é coisa de judeu. Aí me vê aqui estudando a paraxá da semana, porção Shemini, Levítico capítulo 9, até o final do capítulo 11. E Levítico capítulo 11 são as leis alimentares dos judeus. Não quero saber disso não. Em Cristo está tudo purificado. Olha só. Torafobia. Ele tem medo de qualquer coisa associada à Torá. Medo a qualquer coisa associada a Israel. Porque foi plantado na mente dele que essas coisas são ruins. Algum servo de Deus escreveu que a lei de Deus é ruim? Yeshua ou Paulo alguma vez falou que a lei do Eterno é uma coisa ruim? Então de onde veio esse ensino? De onde veio esse ensino? Será que é de uma mala interpretação de algum ensino bíblico? Com certeza. Será que é proveniente de alguém que começou a deturpar os ensinos bíblicos e ganhou respaldo nos meios cristãos? Com certeza. Convém obedecer quem? A Deus ou a homens? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: por que eu estou falando disso? Porque o pecado de Nadav e Avihu foi não agir conforme as regras, conforme a Torá. Desprezaram a Torá. Podemos adorar a Deus de qualquer jeito, sem Torá. Eu quero adorar a Deus, eu quero servir a Deus, mas sem Torá, sem lei. Porque nós estamos vivendo na era da graça. Tudo é graça, tudo é paz e amor, Deus é Deus de amor. Aí surgem pragas aí dos dias modernos, né? Aí surgem profetas dos dias modernos, começam a alertar o povo, gente, vamos arrepender. Gente, o juízo vem sobre a população por causa dos pecados da própria população. Quem sabe o Eterno não está deixando essas coisas acontecerem para que instigue o seu povo a arrepender, a buscá-lo de uma forma mais íntima. Aí surgem pessoas que dizem, claro que não! Deus é amor!
Deus jamais iria enviar uma praga para ensinar algo para alguém. Ih, é mesmo? Então nós vamos ter que rasgar várias histórias da Bíblia aí. Deus jamais pune o seu povo. Oh, oh, oh. Eu, como judeu, sou obrigado a discordar de você. Sou obrigado. Porque Deus corrige a quem ama. O pai que ama o filho o corrige. Mas qual que é o centro aqui do estudo de hoje? Olha aqui. Nos dias de hoje, muita gente quer servir a Deus no estilo Nadav e Avihu. É o que está mais na moda hoje. Eu quero servir a Deus no estilo Nadav e Avihu. O que é o estilo Nadav e Avihu? Ele quer ser usado por Deus como Moisés, mas se nega a discernir o que é agradável e o que não é agradável a Deus. A lei de Deus existe para ensinar o homem a separar o justo do profano, o precioso do vil, seja no âmbito físico, com a separação de alimentos, dias, épocas, até coisas mais nobres, como a santificação do nosso espírito e da nossa mente. A Torá ilumina o caminho da justiça para o homem. Sem conhecer os limites estabelecidos pelo próprio Deus, estaremos tentando servi-lo como fizeram Nadav e Avihu. Hoje, infelizmente, é um fenômeno. É um fenômeno. E eu acho interessante porque, como uma pessoa, né, de descendência judaica e servo e discípulo de Yeshua, eu meio que caminho em dois mundos. Você tem o seu vínculo com o mundo judaico, que mesmo que os rabinos atestem que por acreditar em Yeshua eu não posso mais ser judeu, mas nosso sangue, nossa ancestralidade diz outra coisa. Isso aí ninguém pode negar. E também nós, por crermos em Yeshua, temos como irmãos e irmãs pessoas que também acreditam nesse Yeshua, mesmo que sem uma clareza muito aprimorada. Mas apregou o nome dele, apregou um Deus de Israel. Então a gente meio que anda em dois mundos. E a gente vê constantes acusações de um mundo contra o outro. Né? Então muitos cristãos acusam os judeus de uma obediência cega, de uma obediência legalista, né? Acusam o judeu de legalista, né? Que vocês obedecem demais, vocês acham que a lei, né? Vocês estão buscando ser justificados pela lei, né? E acho que deve até existir mesmo nos meios judaicos gente que pensa assim. Mas o judeu discípulo de Yeshua não pensa assim. O judeu discípulo de Yeshua obedece a Deus não para ser salvo, mas porque ele é salvo. Que ele quer viver como os filhos do reino vivem. Por isso que ele vai atentar para saber o que agrada e o que não agrada a Deus. É lógico. E muitas vezes o meio judaico critica o mundo cristão pela falta de lei. Não tem Torá nenhuma, não tem lei nenhuma. Vocês estão sem parâmetros. Vocês querem servir a Deus, mas sem entendimento. Aí eu lembro que as palavras de Yeshua para aquela mulher samaritana, né? Vocês servem a Deus, mas sem entendimento. Vocês não conhecem a quem vocês estão servindo. É muito mais do que vocês estão imaginando. É muito mais. É muito mais aprimorado. É muito mais lindo do que vocês imaginam. Então há aí uma crítica mútua. E eu acho que ambos têm um pouco de razão. Mas o que eu vejo, principalmente nos meios que a gente atua mais, que são os meios cristãos, é uma aversão com tudo relacionado que é da lei, ou tudo que cheira a lei. As pessoas, os cristãos têm uma aversão muito grande. Basta você ver, por exemplo, no Evangelho, ensinos que vão diretamente com relação à lei, tipo Atos 15, os apóstolos decretam lá quatro mandamentos que o gentio tinha que cumprir para adorar a Deus. Quem é que ensina Atos 15 aí, no meio cristão, como norma?
Quem é que está ensinando? Quem é que está ensinando aí Atos 15 nas igrejas cristãs? Como norma apostólica. Proibindo não só a idolatria, que tem no mundo judaico e no mundo cristão, proibindo não só o adultério, a promiscuidade sexual, que tem no mundo judaico e tem no mundo cristão. Atos 15 proíbe não só o assassinato, maledicência, assassinato, causar o mal ao outro, que tem em ambos os mundos, e a não ingestão de sangue, porque é uma forma de contaminação espiritual. Quem é que está pregando isso aí nos meios cristãos que não pode ingerir sangue? É Novo Testamento. Pelo contrário, você vai num encontro aí da igreja, vai servir para você lá frango ao molho pardo. Por que isso não é politicamente correto falar nesses meios? Porque cheira a lei. Não, isso é coisa de judeu. Não, meu irmão, isso é parâmetro de Deus para você aprender como servir a Deus, para você aprender a separar precioso do vil. A porção dessa semana, Shmini, no capítulo 11 de Levítico, vai postar lá, Deus postou para você lá na Torá, aquilo que é alimento e aquilo que não é alimento. E a consequência de desobediência desses mandamentos não é um pecado. Você não tinha que ir lá oferecer sacrifício se ele comesse uma carne de porco. Por isso que eu tento explicar, o kashrut, as leis alimentares, elas não entram na categoria de ratá, de pecado. Elas entram na categoria de contaminação. O sujeito fica impuro. Para quê? Para entrar no santuário. Não pode entrar no santuário. Não pode ter contato com o divino. Não pode ter contato com o serviço santo. Por quê? Porque está contaminado. Mas não era nem nada tão grave, ele tinha que ficar só até o outro dia de tarde. Depois que ele fosse no banheiro, ele podia ir lá. Mas Deus deu para o povo que essa noção daquilo que é lícito, daquilo que é apropriado, daquilo que é santo e daquilo que é impuro. Deus deu num capítulo lindo igual ao Levítico 11, fácil de entender, não precisa de ninguém te explicar, é só você ler. Deus deu ali o que é comida para o ser humano, o que foi criado para ser alimento para o ser humano, e o que foi criado para outras funções, mas não para ser alimento. Aí você vê lá na Torá a proibição de comer aves de rapina, a ave que se alimenta de carne. Seja carne viva ou carne morta. Não é que esses animais são ruins, foram criados por Deus. Tem sua função no planeta, na biosfera, na natureza. Mas não foram criados para serem alimentos. Deus é o Criador. Ele é o nosso Criador. Ele sabe o que é melhor para nós. Mas essa lei é para judeu. Mas ela se aplicava a qualquer um que quisesse chegar perto do tabernáculo. Se tivesse comido aquilo ali, não podia chegar. Ela suplanta o território de Israel. Ela é um requisito para quem quer servir a Deus no santuário. Aí eu acho interessante o argumento de alguns cristãos. Então se eu comer eu estou pecando? É o tipo de acusação que a gente... É aquela pergunta acusatória, né? Então se eu comer eu estou pecando? Não. Não é questão de pecado ou não pecar. Tanto é que essa kashrut não entra na categoria de pecado. Kashrut entra na categoria de pureza. Eu acho que a pessoa, quando se contamina, mesmo inconscientemente, mas quando ela se contamina dessa forma, e não é só com lei alimentar, não, com várias outras coisas, ela vê o eterno, mas ela não pode se aproximar como ela gostaria de se aproximar. Ela vive a fé, mas não em plenitude. Tem coisa que segura. E são esses pequenos detalhes que te impedem de viver uma plenitude de fé. Vamos concluir aqui o nosso estudo. Olha, não tente servir a Deus no estilo Nadav e Avihu.
Não tente servir a Deus sem conhecer os parâmetros de Deus. É a sua Torá, a sua lei. Olha só. Vamos avançar aqui. Espera aí que parou aqui. Aqui. Bom, o fogo representa a nossa inspiração, nossa kavaná, a intenção verdadeira em obedecermos a Deus. O que você traz, né, para dentro do santuário. Que tipo de fogo você tem visto entre os que servem a Deus nos dias de hoje? Qual tem sido a intenção? Qual tem sido a motivação? Qual tem sido a kavaná do povo que serve a Deus nos dias de hoje, quando adentra um santuário para adorar a Deus? Olha aqui. A gente tem o fogo do eterno. Ah, esse é o fogo bom. Esse é o quê? Ele é genuíno, é aquele fogo que queimou o sacrifício, é que reflete a presença de Deus. Ele é genuíno, ele é fruto de um total altruísmo e de uma autorrenúncia em prol da glória de Deus. Esse fogo do eterno, ele aparece fruto da obediência e do nosso amor ao eterno. Gente, diferente do mundo, o servo de Deus busca inspiração em Deus. Ele retira inspiração de experiências que ele adquire com a sua obediência a Deus. É a obediência sincera que vai gerar essas experiências, esses insights. O mundo não, o mundo vai para o Oriente, o mundo bebe chá, o mundo fuma erva para poder ter experiência com o divino. Os servos de Deus não, os servos de Deus se aprofundam mais na obediência a Deus. E em meio àquela obediência correta, eles experienciam Deus. Porque o mandamento aproxima o homem a Deus. Essa é a inspiração. Aí vem o fogo bom do eterno, o fogo que consome o sacrifício, o fogo que manifesta a presença de Deus. Mas não tem só esse fogo, não. Tem o fogo estranho, o Exhará. O que é o Exhará? Esse é o Esh Adonai, o fogo de Deus. E o Exhará? Estranho, alienígena. É fruto de uma imitação da glória de Deus, sem obediência, sem santidade, desprezando as instruções de Deus. Esse fogo as pessoas trazem apenas para estabelecer a glória do homem e não a glória de Deus. É uma imitação da glória de Deus. Tentam servir a Deus sem obediência, sem santidade e sem Torá. Estão trazendo fogo, mas é um fogo estranho, é o Exhará. E qual que é o pior de tudo? Um dia, Deus vai ter que mandar um outro fogo para extinguir o Hará, o estranho. Porque para extinguir o Hará, só com outro fogo. Esse é um fogo de juízo, Esh HaMishpat. É o fogo do juízo. Ele surge da parte do eterno para anular o fogo estranho. Esse aí traz humilhação, julgamento, porque ele é gerado pelo zelo de Deus. Fogo do eterno, que é o fogo santo que manifesta a sua presença, fogo estranho, fruto de uma imitação da glória de Deus, é tentar servir a Deus sem conhecer os parâmetros de Deus, e o fogo do eterno de juízo. Qual fogo você tem visto? Qual fogo tem sido mais presente na sua vida, na sua adoração diária? Eu fecho aqui com as palavras do profeta Oséias. Meu povo está sendo destruído. Note aqui a expressão meu povo, ami, meu povo. Não está falando do mundo, não está falando do ímpio, não está falando de quem não conhece a Deus, está falando o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Tem unção, tem vontade de servir a Deus, tem zelo, mas não tem conhecimento. Quer servir a Deus igual Nadav e Avihu, sem Torá. Sem Torá. Meus irmãos,
O problema de você ficar imitando o fogo de Deus é que um dia ele vai atrair o fogo de juízo. E quando a gente ensina sobre essa paraxá, que vai falar das leis alimentares, que muita gente arrepia todo quando ouve falar, judeu também. Tem judeu que odeia a lei alimentar, que é uma forma de instaurar, de imputar uma santidade no povo de Deus, uma santidade mais sublime e uma santidade didática. Porque se eu aprendo a distinguir alimentos, se eu sei que eu não posso comer tudo, se eu obedeço a Deus em coisas banais que são alimentos, eu vou saber separar a coisa mais sublime para o eterno. Se eu separo um alimento que Deus falou que não é alimento, eu vou poder o quê? Evitar um adultério amanhã, eu vou poder evitar uma mentira amanhã. Você treina coisas mais sublimes com coisas mais simples. Mas se você não consegue obedecer a Deus em coisas mais simples, como é que você vai obedecer a Ele em coisas mais sublimes? Coisas mais importantes, a coisas que realmente contaminam sua vida. Eu comer uma carne de porco, no outro dia eu podia ir no santuário, mas eu cometer um adultério contra minha esposa, mancha o resto da minha vida e dos meus filhos, das minhas gerações. Eu prejudicar o próximo é muito mais fatal, é muito mais prejudicial do que eu comer uma lagosta. Mas nem por causa disso eu posso comer lagosta. A distinção alimentar me ensina sobre valores mais sublimes. Esse é o conceito, essa é a moral das leis alimentares. É só você ler o final do capítulo 11 de Levítico. Sereis santos, porque eu sou santo. Olha aí, é Deus ensinando o povo a santidade. E é interessante que a gente sempre quando fala nessa restrição alimentar, Paulo fala em Colossenses 2 que isso é sombra do Mashiach, né? Isso projeta o Messias, isso é substância de Deus, aponta para o mundo vindouro. E aí o sujeito vai e cita, por exemplo, 1 Timóteo 4. Cita para mim isso aqui. Contra a lei alimentar de Deus. O sujeito fala, não, olha aqui, ó, Paulo escreveu para Timóteo lá no capítulo 4. O Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Pela hipocrisia de que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça, pelos fiéis e por quantos conhecerem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graça, nada é recusável, porque pela palavra e pela oração é santificado. É uma loucura a pessoa tentar citar isso aqui contra as leis alimentares. Por que é loucura? Primeiro, porque Paulo está falando aqui de algo muito específico. Ensinos de demônios. Você está falando que Levítico 11 é ensino de demônio? É isso mesmo? Espírito enganador, o espírito que inspirou Moisés, é um espírito enganador? É isso mesmo que você está dizendo? Primeira loucura. Segunda, esses ensinos proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos fiéis que conhecem a verdade. O judaísmo alguma vez proibiu o casamento? Tem algum lugar na Bíblia que proibia casamento, meu irmão? Tem alguma atividade sacerdotal na Torá entre os judeus que proibiu o casamento, meu irmão? Paulo está falando aqui contra o gnosticismo. Esta prática religiosa, sim, proibia matrimônio e proibia ingestão de carne. Não podia comer carne. Prática gnóstica. Isso Paulo chama de ensino de demônios. Aí ele diz, porque tudo que Deus criou é bom, recebido com ação de graça, nada é recusável. Por que uma coisa recebida com ação de graça não é recusável? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, se algo não for santificado pela palavra de Deus, não pode ser aceito.
Ele dá aqui a regra. Para ser aceito com ação de graça, tem que ser algo santificado pela palavra. Como é que você acha, meu irmão querido, que você pode consagrar um ato ilícito a Deus e só porque você orou antes de cometer, você santificou? Então você vai deitar com uma prostituta, aí antes de você deitar com ela, você vai ajoelhar, Senhor, eu te agradeço, consagra esse momento à tua presença agora. O ato vai estar santificado? Não, porque o adultério não pode ser santificado pela palavra, porque Deus já o proibiu. Você não pode ingerir um alimento que Deus chamou de abominação, toivá. Se Deus chamou de abominação, seja uma prática ou um alimento, você não pode orar e achar que a sua oração consagra algo que a própria palavra de Deus já coloca como ilícita. Isso é abominação. Isso sim é doutrina de demônio. Você acha que você vai orar antes de comer algo ilícito, ou você vai orar antes de cometer algo ilícito? Eu me lembro, há uns anos atrás, tinha a oração da propina, né? Foi flagrado lá a oração da propina. Que doutrina de demônio que ensina isso para essas pessoas? Orar a Deus, agradecer pela propina? Santificou o dinheiro então, agora está santo? Que doutrina é essa que tem permeado esses meios, meu irmão? Você está rindo aí da oração da propina, mas muitos fazem as mesmas coisas. Muitos aplicam o mesmo princípio quando estão comendo, quando estão agindo, quando vão adorar a Deus. Muitos dos meios evangélicos sobem lá para entoar louvores a Deus com a vida toda arrebentada, afundado no sexo antes do casamento, afundado em droga. Não existe mais santidade, Deus não tem mais parâmetro para receber a adoração, não? Esses são os discípulos de Nadav e Avihu. Acham que podem servir a Deus sem parâmetros. Deus tem parâmetro. E Ele manda avisar a todos nós nesse dia, que o seu próprio povo, você que está me assistindo, que é cheio do Espírito de Deus, que quer servir a Deus, nós temos perecido, porque não temos buscado conhecimento. E o profeta se refere aqui à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a lei de Deus, é a justiça de Deus. Sem parâmetros, sem Torá, sem lei, é impossível agradar a Deus. Porque a Torá vai te ensinar o que é santidade. E a santidade te aproxima a Deus. Que Eterno abençoe a todos nós. Eu termino dizendo, restauração já, santificação já, em nome de Yeshua. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.